Estamos de volta com o Espaço Aberto nesse segundo bloco, conversando com o professor Merlo, Roberto Aurélio. E o que dá para se esperar em termos de economia, professor Merlo, para 2020? Nós temos 3 cenários para 2020 e nós não podemos enxergar isoladamente. Então são 3 cenários. Um cenário que ele é de mais de longo prazo. Esse cenário é otimista em função de todos esses fatores que nós já falamos aqui. Potencial do Brasil, a riqueza imensurável, a capacidade que o Brasil tem em termos, principalmente do agronegócio em tudo. Só fazer um parênteses antes do Chile, que eu estava dizendo, o Chile não produz nada, ele importa tudo, até porque eles não têm como. Imagina o Chile, ele tem 300 quilômetros de largura, de um lado o Oceano Pacífico, que é uma loucura, do outro lado a Cordilheira dos Andes, que é uma maluquice total. E um terremoto. E no norte ainda tem deserto. Então veja o Brasil. E no extremo sul é frio pra caramba. Ah, sim. No norte é deserto, no extremo sul. Não, Esse cenário de longo prazo ele é positivo, ele é otimista, em função de todos os fatores que o Brasil tem, naturalmente, diferencial competitivo no mundo. Não estamos falando da América Latina, estamos falando no mundo. Temos um cenário de médio prazo que é preocupante. Por quê? Nesse cenário de médio prazo, ele não se resolve em 2020, 2021, 2022, mas é algo que tem que começar logo, em função... Por que é preocupante? A estrutura criada pela Constituição de 1988 e que nós não conseguimos, e esse Plano Mais Brasil tem a intenção de melhorar um pouco esse ambiente, porque a estrutura é incompatível. Então, é como se você... compra uma casa de 400 metros quadrados, você e a tua esposa usam 120, mas a estrutura que tu paga é de 400. Em todos, então é isso, o Brasil criou um tamanho de 400 para usar 120. Esse é um problema. Então esse é um cenário de médio prazo que ele é preocupante. O cenário de curto prazo é desafiador. Eu uso a palavra desafiador de propósito, porque ela vai exigir, esse cenário, que haja uma readequação em todos os sentidos. Nas famílias, de ter um orçamento compatível com a renda. Nas empresas que nós estamos falando, as empresas vão ter que se adaptar a esse novo ambiente. Mudou. Nós temos que trabalhar de uma maneira organizada, números no papel, orçamento, controle, você entender dentro da empresa, né, esse é o cenário desafiador, de curto prazo, agora, já que você pediu 2020, organizar a empresa, colocar os números no papel, entender qual é a dinâmica tanto econômica como financeira. Econômica é voltado para resultado, financeiro voltado para capacidade de pagamento. Entender isso. E aí sim passa, viu, Fabiano, respondendo a tua pergunta, por uma organização e uma nova maneira de visualizar. E sendo objetivo. Ou organiza a empresa ou está fora. Daqui para frente não tem mais. O Fabiano falou muito bem, reduzir o juro, diminuir a inflação, facilita o crédito, mas isso não garante perpetuidade da empresa. O que garante a perpetuidade da empresa é você estar focado no mercado, com os números na mão, com o controle, entendendo o que o teu cliente quer. E as mudanças que estão ocorrendo, muito significativas no consumo. O desejo das pessoas mudou. E muda bem rápido. Muda muito rapidamente. Os meus filhos, por exemplo, eles não querem carro. É muito mais barato hoje o Uber ou outras formas alternativas. Não querem um apartamento, casa. É outra visão. A juventude hoje, essa leitura que tem que ser feita, muda também a cesta de consumo, se esse é o nome que a gente poderia dar nesse momento agora, né, professor Neto? E as empresas, elas têm que estar com foco nesse novo ambiente, nesse novo mercado, nessa nova tendência de consumo. Organizar a casa, a retaguarda estando organizada, você enxerga o mercado, potencial, cliente, consumo, que tipo de produto que vai atender aquela necessidade que mudou,
E aí, respondendo, para terminar de responder a tua pergunta, esse é o cenário para 2020. Vamos agradecer a presença do professor Merlo aqui com a gente. Uma satisfação mesmo, viu, professor? Seja sempre muito bem-vindo à nossa casa, que é a sua casa também. Sinta-se sempre bem conosco.